sejam todos bem-vindos a mais uma aula neste canal. Bem, a aula de hoje é sobre o quinto bloco do Khan Academy Primeira Série Matemática São Paulo, tá? No quinto bloco está caindo sobre gráfico de função afim. Tem duas questões. A primeira questão é essa tabelinha aqui. A tabela abaixo contém informações relevantes para a construção do gráfico de uma função afim. Aí ele dá uma tabelinha de x e f de x. Esse f de x é a mesma coisa que y do plano cartesiano. Então, x é o carinha que está deitado e y é o carinha que está em pé, sempre. Então, a gente tem para a direita x positivo, para a esquerda x negativo. No y, a gente tem para cima y positivo e para baixo y negativo. Então, isso daqui é o plano cartesiano. É aquela reta infinita, tá? Então, x deitado sempre vai ser infinito, tanto para os dois lados. E y em pé vai ser infinito, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, vamos lá. O que tem que fazer aqui que o Khan Academy está pedindo? Muito simples. Se prestar atenção direitinho, vai conseguir resolver, tá? Então, é o seguinte. Tem 3 números na tabela que ele dá. A gente ignora o número do meio. Vai utilizar os números da tabela de cima, do topo, e as que estão embaixo no final. Então, no topo está falando que x é 0 e f de x, y, é 6. x0, ele está aqui, ó, nesse meio. Aqui é o 0, está no centro de tudo, do plano cartesiano. E ele está falando que o f de x, que é o y, está no 6. Então, a gente vê onde está o 6. O 6 está aqui. Vamos colocar uma bolinha aqui. Certo? O 0 e o 6. Ele está assim, ó. Pronto. Ligado. Certo? E agora? Vamos olhar para os dois últimos. Aqui está falando que x é menos 2 ligado no 0. O menos 2 está aqui. O 0 está aqui. Só que, num gráfico de função afim, não passa pelo 0 a reta. A reta de função afim nunca toca no 0. Então, fica no menos 2, que está aqui. Aí, passa a reta. E é uma reta infinita. Não está perfeito, retinho, mas dá para saber que é uma reta que está subindo, tá? Então, é isso que o Khan Academy está pedindo. Só isso. Olha para os primeiros números da tabela. 0, x está aqui. O 6, f de x ou y está aqui em cima. Agora, x está menos 2. Onde está o x? X é o deitado. Menos 2 está aqui, ó. E está ligado no 0. Como é um gráfico de função afim, ele não passa pelo 0. Então, ele está ligado no menos 2. Ah, mas gente, está diferente do Khan. No Khan, a reta começa aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Você vai pegar, segurar a bolinha e posicionar certinho na onde tem que estar. Então, é isso no Khan Academy, tá? Olha o primeiro número da tabela, os dois primeiros e os dois últimos. X é o cara que está deitado, Y é o cara que está em pé, ou F de X é o cara que está em pé. Essas são as primeiras questões. Vai cair 2 questões dessa, provavelmente, e 2 da outra. A 2 já é um pouco diferente. Por quê? A 2 ele já é um gráfico pronto. Eu tenho que ver qual é a função que faz ele. Então, aqui está as alternativas, ele fala qual alternativa representa essa função. Vamos olhar o gráfico. Observe o gráfico abaixo de uma função afim. Nesse gráfico, a gente já repara que ele é decrescente. Por que ele é decrescente? Para valores crescentes em x, eu obtenho valores decrescentes em y. Isso é um gráfico decrescente. Quando eu tenho uma função crescente, para todo valor crescente em x, obtenho valores crescentes em y. O gráfico vai ser ao contrário, ele vai vir daqui para cá. Então, é isso. Aqui é um gráfico decrescente, porque todo valor crescente em x, ele obtém valores decrescentes em y. Então, está caindo o y.
tá? Então vamos lá, o que tem que fazer? Essas funções que ele dá, eu tenho que igualar ela a zero, eu tenho que fazer o resultado delas serem zeros. Qual que dá zero? A gente testa. Vou pegar a ele está falando o seguinte, é 0,5 vezes x mais 2. Eu tenho que fazer isso virar zero. Como que eu faço? Bem, esse x representa o eixo deitado, o eixo x. Então, qual o valor que está sendo tocado pelo eixo x? A gente vê, a linha azul, está passando em um único número, tocando em um único número na reta x, no eixo x. O número que está tocando é o 4. Não tem nenhum outro número que toca o eixo x. O único que toca é o 4. Então, esse x eu vou substituir por 4. Vai ficar 0,5 vezes 4 mais 2. 0,5 vezes 4, se a gente fizer a conta, 4 vezes 5 dá 20, sobe 2, 4 vezes 0 dá 0, com 2 dá 2. Tem uma vírgula, coloco aqui. Então dá 2. Então a gente tem 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4. A A não pode ser. Então a gente já eliminou uma. Vamos testar com a B. Menos 0,5, x menos 2. Menos 0,5x, aqui substitui, menos 2. Então vamos testar. A gente já viu que é 2, então a gente tem menos 2, menos 2. Duas dívidas de 2, logo, se eu devo 2 e devo 2, eu devo 4 ao todo. Essa também não pode ser. Vamos testar C. 0,5x menos 2. A gente já viu que aqui é 2. 2 menos 2 dá 0. Consegui. É essa, Jennifer. Essa tá certa. Não, olha o gráfico. Para todo valor crescente em x, ele decresce em y. Logo, esse gráfico é decrescente. Então, essa não pode ser. Por que não pode ser? Porque se ele decresce em y, ele está falando que y é igual a isso daqui. Não pode ser. Tem que ter um sinal de negativo na frente do número que está em x. Então, eu tenho menos 0,5x mais 2. Vamos testar essa, que é a D. A C não pode ser. Vamos testar a D. Aqui dá menos 2, como a gente já viu, mais 2. Estou devendo 2, tenho 2 para pagar, eu não devo mais nada. Dá 0. Então, a única que pode ser é a D. Por quê? Primeiro, tem que olhar o gráfico, se ele está crescente ou decrescente. Se ele estiver decrescente, eu tenho que colocar um negativo na frente, tá? Se ele estiver crescente, eu não preciso colocar o negativo na frente. Eu tenho que ver qual é a função que ele está dando. Então, eu vou dar outro exemplo. Bem, esse exemplo é uma função crescente agora, é uma função diferente, porém tem que fazer a mesma coisa. Vamos reparar no gráfico. O gráfico é a mesma coisa lá. Lembra que a função decrescente, para todo valor crescente em x, decresce em y? A crescente é diferente. Para todo valor crescente em x, ele cresce em y. Então vamos lá. Aqui ele está falando qual alternativa representa a função. Ele já está dando o gráfico e ele quer ver a função. Vamos fazer a mesma coisa. Substituir o x e igualar a zero. Tem que dar o resultado final igual a zero. Então vamos pegar a A é menos 1, x menos 5. Já começa o seguinte, ó. Quando eu tenho x, eu não preciso colocar 1 na frente, porque já tem falando que é uma unidade de x. Então isso daqui já ignora. 1x ignora. 1x ignora. O que me sobra? A B e a C. Vamos testar a B. A B está falando que é x menos 5. Onde está tocando no eixo x? O que toca no eixo x é o menos 5. Então, eu tenho menos 5 com menos 5. Certo? Por que menos 5? Porque o x está nessa reta. O gráfico está começando a subir do negativo.
tá? Então, eu tenho que usar o sinal desse menos 5. Nesse lado esquerdo é negativo, o lado direito é positivo. Menos 5 com menos 5, estou devendo 5 e devo outro 5. Então, eu devo ao todo 10, certo? Então, a B não pode ser. Vamos na C. A C está falando que é x mais 5. Então, quem é x? O que está tocando no eixo x. O que toca no eixo x é o menos 5. Mais 5. Estou devendo 5, estou pagando 5. Logo, eu devo 0. Não devo mais nada. Então, a resposta certa é a D. Por incrível que pareça, deu a D também. Então, é isso que está caindo no cancado. Presta atenção no gráfico, vê se ele está crescente ou se ele está decrescente. Repara direitinho e aqui tem que igualar a 0, tem que dar 0 no resultado final, tá? Então, essa foi a aula, espero que todos tenham entendido. Se você não entendeu, comenta aí embaixo que eu vou responder os comentários, vou ajudá-los, tá? Deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda bastante e ajuda quem tá com dúvida aí no canal. Fechou? Então, até a próxima.